Você já tentou de tudo, já procurou respostas, bateu em portas, esperou uma mudança e nada aconteceu? Talvez você esteja vivendo exatamente esse momento. A Bíblia conta, em Marcos capítulo 5, a história de uma mulher que sofria havia 12 anos, com uma hemorragia, 12 anos de sofrimento. Ela procurou médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, sua situação continuava piorando. Imagine chegar ao ponto em que você olha para a própria vida e pensa: eu não sei mais o que fazer. Aquela mulher tinha motivos de sobra para desistir. Mas então ela ouviu falar de Jesus. E alguma coisa dentro dela mudou. Ela não sabia como Jesus resolveria seu problema. Não sabia quando a resposta viria. Mas decidiu uma coisa: ela iria até ele. Havia uma multidão ao redor de Jesus. Mesmo assim, ela avançou. Sem fazer um grande discurso, sem chamar atenção. Ela apenas acreditou: se eu tão somente tocar nas vestes dele, ficarei curada. E foi isso que ela fez. Talvez você esteja aqui hoje porque também já tentou muitas coisas. Talvez esteja cansado, talvez esteja esperando há muito tempo. Mas a história dessa mulher começa justamente quando, humanamente, parecia não haver mais saída. Ela decidiu tocar pela fé. E talvez hoje Deus esteja dizendo ao seu coração: não desista agora, dê mais um passo em minha direção. Porque quando suas forças chegam ao limite, Deus ainda pode abrir um caminho onde você não consegue enxergar nenhum. Aquela mulher tinha uma escolha. Poderia ficar parada, poderia pensar: já sofri demais, já tentei de tudo, talvez não seja para mim. Mas ela fez o contrário. Ela caminhou em direção a Jesus. E havia uma multidão no caminho. Isso é importante, porque muitas vezes também encontramos multidões entre nós e aquilo que estamos buscando. Pode ser o medo, pode ser o desânimo, pode ser uma palavra negativa que alguém disse. Pode ser uma situação que parece impossível. Pode ser até aquela voz dentro de nós dizendo: não adianta mais. Mas aquela mulher não deixou a multidão decidir o final da sua história. Ela continuou avançando. E quando finalmente chegou perto de Jesus, não pediu nada em voz alta. Ela simplesmente tocou em suas vestes. Naquele instante, a Bíblia diz que o fluxo de sangue cessou. Jesus percebeu que havia saído o poder dele e perguntou: quem tocou nas minhas vestes? Os discípulos ficaram surpresos. Afinal, havia muita gente ao redor. Mas Jesus sabia que aquele toque era diferente. Era o toque de alguém que havia chegado ao limite, mas ainda acreditava. E aqui está uma lição para nós. Fé não significa que você não sente medo. Fé significa que, mesmo sentindo medo, você continua caminhando. Talvez hoje você esteja com medo. Tudo bem. Talvez esteja cansado. Tudo bem. Talvez sua fé esteja pequena. Ainda assim, dê um passo. Você não precisa entender todo o caminho. Precisa apenas continuar se aproximando de Jesus, porque aquela mulher não sabia o que aconteceria depois do toque. Ela apenas confiou. E talvez seja isso que Deus esteja pedindo de você hoje. Confie no próximo passo. Não tente resolver amanhã hoje. Entregue a Deus aquilo que você não consegue controlar e continue caminhando. A multidão pode ser grande, mas o poder de Jesus é maior. Existe algo nessa história que talvez você nunca tenha percebido. Aquela mulher tocou em Jesus no meio de uma multidão. Muitas pessoas estavam perto dele, mas Jesus percebeu aquele toque. Isso significa que, no meio de tanta gente, Jesus não deixou de perceber uma pessoa que estava sofrendo. E isso também vale para você. Talvez você esteja cercado de pessoas, mas ninguém saiba exatamente o que está acontecendo dentro do seu coração.
Você pode sorrir durante o dia e chorar quando estiver sozinho. Pode dizer, está tudo bem, enquanto por dentro está pedindo, Deus, me ajuda. Mas Jesus sabe, Ele conhece a sua dor antes mesmo que você consiga colocá-la em palavras. Conhece aquela preocupação que não deixa você dormir. Conhece o problema da sua família. Conhece a porta que você está esperando abrir. Conhece a resposta que você pede todos os dias. E, principalmente, conhece o momento em que suas forças começam a acabar. Aquela mulher chegou a Jesus depois de 12 anos de sofrimento. Isso nos ensina algo precioso. O tempo da espera não significa que Deus tenha esquecido você. 12 anos não impediram Jesus de encontrá-la. E o tempo que você está esperando também não torna sua oração invisível. Talvez você ainda não tenha recebido a resposta que deseja, mas não confunda silêncio com abandono. Continue buscando, continue confiando, continue colocando sua vida nas mãos de Deus. E se hoje você só consegue fazer uma oração pequena, faça. Se só consegue dizer, Jesus, me ajuda. Diga, se só consegue chorar, chore na presença dele. Porque Deus não mede a nossa oração pelo tamanho das palavras. Ele olha para a sinceridade do coração. Então, antes de seguirmos para a nossa oração, faça uma pausa por alguns segundos. Respire. Coloque diante de Deus aquilo que você está carregando e diga dentro do seu coração, Jesus, eu ainda tenho fé. Mesmo cansado, eu vou tocar pela fé. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento eu entro em oração por cada pessoa que está ouvindo esta mensagem. Tu conheces o coração dela. Conheces aquilo que ela não contou para ninguém. Conheces a luta que já dura muito tempo. Talvez ela tenha chegado aqui cansada de tentar, cansada de esperar, cansada de lutar contra uma situação que parece não mudar. Pai, hoje nós lembramos daquela mulher que sofreu durante 12 anos. Ela tentou tudo o que estava ao seu alcance. Mas quando encontrou Jesus, decidiu dar mais um passo. E é isso que nós pedimos agora. Dá-nos força para dar mais um passo pela fé. Senhor, toca naquela vida que está sofrendo. Toca naquela família que precisa de paz. Toca naquele coração angustiado. Toca naquela situação que parece não ter saída. Onde houver medo, coloca confiança. Onde houver tristeza, coloca esperança. Onde houver desânimo, renova as forças. E onde houver uma porta fechada, mostra-nos que ainda podemos confiar em Ti. Senhor Jesus, talvez eu não saiba como essa situação vai terminar. Talvez eu não consiga enxergar uma solução. Mas hoje eu escolho confiar. Eu entrego a Ti aquilo que não consigo controlar. Entrego minhas preocupações, entrego minha família, entrego meus planos, entrego aquilo que tem tirado minha paz. E digo pela fé, Jesus, eu preciso de Ti. Se minhas forças estão pequenas, sustenta-me. Se minha fé está fraca, fortalece-me. Se estou pensando em desistir, lembra-me que Tu ainda estás comigo. Não permita que o tempo da espera faça meu coração esquecer da Tua presença. Ensina-me a esperar sem perder a esperança. Ensina-me a caminhar mesmo quando não vejo o caminho inteiro. E acima de tudo, Senhor, que eu nunca deixe de me aproximar de Ti. Hoje eu quero tocar pela fé. Não porque eu tenha todas as respostas, mas porque sei que Tu tens. Recebe a minha vida. Recebe a minha família, recebe a minha dor e coloca sobre mim a Tua paz. Que eu termine esta oração mais forte do que comecei e que mesmo sem saber quando a resposta virá, eu possa continuar dizendo, eu confio em Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Talvez você tenha chegado até aqui carregando uma situação que já dura muito tempo. E talvez, depois de tudo o que aconteceu, uma pergunta esteja passando pelo seu coração. Será que ainda vale a pena continuar? A história daquela mulher responde,
Sim, continue. Ela sofreu durante 12 anos, mas sua história não terminou no 12º ano. Ela encontrou Jesus, e aquele encontro mudou tudo. Talvez você ainda esteja esperando o seu momento. Então não desista. Não porque você sabe quando a resposta virá, mas porque você sabe em quem colocou a sua esperança. Se esta oração falou ao seu coração, compartilhe com alguém que também esteja passando por uma luta e precisando de esperança. E volte amanhã. Aqui nós fazemos uma coisa simples. A gente ora, confia e continua. Que Deus abençoe você, sua família e tudo aquilo que hoje está sendo colocado nas mãos dele. E lembre-se, quando você não souber mais o que fazer, toque pela fé. Deus abençoe você.